não fale Deus ou muito menos Jesus Cristo, vocês não sabem o que estão dizendo por trás do lado obscuro que ambos os nomes possuem. Antes do Altíssimo revelar seu nome a Moisés, o Criador sempre foi referido a Elohim, vocábulo que significa literalmente poderes. Porém, desde o princípio da humanidade sempre houve a doutrinação nas Escrituras e isso não é novidade quando vemos tantas contradições nas Escrituras. Tudo isso recebeu início quando Constantino assumiu o poder, depois de 2 séculos de cristãos sendo perseguidos por não aceitarem as normas de imperadores de ter outros deuses além do Altíssimo, eram perseguidos e mortos. E Constantino mudou isso, entre aspas, é claro. Porque através disso, ele distorceu as Escrituras, são elas mesmo que dizem que existe a Trindade, que devemos acreditar em imagens, que o nome do Messias é Emanuel, que até onde poucos sabem ele, supostamente será o eleito para o seu governo de anticristo aqui. Para quem não assistiu, aonde levantei hipótese sobre isso vou deixar nos comentários. Como disse, houve muita mudança e aquilo foi um pontapé para que ao passar dos anos, Jesus Cristo e Deus fossem nomes relativos aos quais eram no passado. Mas muitos vão pensar, o que há de errado traduzir? Você iria gostar que seu nome fosse traduzido, e desde então você só fosse chamado assim? Claro que não. O pior de tudo, é o nome que foi posto aos dois. Vamos analisar agora. Começando pelo nome do Criador, que é Deus. A questão é, qual Deus eles se referem? O nome Deus veio do hebraico, não estou dizendo que a tradução é essa porque tudo foi distorcido ao passar do tempo. Como disse em alguns vídeos passados, o nome do Criador é Yahweh e isso vemos em Êxodo 3:15. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, Yahweh, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O nome Deus vem de Zeus, que é um deus mitológico grego, e Zeus e Deus são a mesma coisa, e o seu significado é portador da luz. O que talvez poucos sabem é que Satanás é dito como portador de luz, e por isso levantei a questão de qual Deus eles se referem. Por isso não digam Deus, ou qualquer outro nome, e sim ou Criador. Ou você vai orar não por ele, e sim para o lado contrário. A palavra em latim significa terra, e a palavra sus significa porco. Isto significa que Jesus, em latim se traduz em porco de terra. Em grego, Jesus é Ezous, pronunciado Essos, e pode ser encontrado nos escritos hebraicos. Sous é uma palavra hebraica. Em hebraico, significa cavalo. Cavalo pode se referir ao grande arrebatamento quando ele vir com o seu cavalo branco para levar os fiéis junto com ele. Porém a polêmica surge quando pegamos o nome Jesus, ou Jesus que foi criado pela Igreja Romana. Porém ambos têm o mesmo significado e a conclusão que faz uma blasfêmia contra o Salvador. No livro de Marcos, capítulo 5, vemos que demônios habitam dentro de porcos e até por isso é pecado se alimentar desse animal porque ele é do encartido. E o nome Jesus é uma blasfêmia contra o nome Yahshua HaMashiach, que é o verdadeiro nome do Messias. E já Cristo vendo a deusa Crista, que era uma deusa pagã que aceitava oferendas de pessoas no passado. Então o nome do Pai é Yahweh e do Filho Yahshua. Agora vocês sabem e não devem persistir no pecado porque através disso você destrói o Altíssimo dentro de si e também quem persiste no pecado já dito, como que isso são obras do diabo que muitos a fazem. E também quando começou a distorção na verdade do Pai, eles fizeram uma descrição de Jesus Cristo como uma pessoa branca e perfeita em sua descrição. Porém o Messias nasceu aonde? Pessoas nasciam negras e a possibilidade de alguém nascer como sua descrição foi colocada, não existia possibilidade. E com isso eles fizeram que os escolha fizessem o questionamento, mas como que Jesus é branco se ele nasceu em um lugar que isso não acontece? Não foi à toa que fizeram isso para que muitos deixassem de acreditar nas Escrituras por causa disso. O engraçado que eles não fazem a imagem de Deus, ou se não, iria expor o Deus que eles se referem em todos os livros.
Muitos não acreditam na palavra de Al mesmo assim e até de Yeshua quando ele disse que era o caminho e a verdade. Muito obrigado por terem visto até aqui. Shalom.